Bom dia, alunos da turma 701. Vamos iniciar nossa aula hoje fazendo a revisão e correção das atividades do livro. Bom, começando pela página 51, conversando. Nós temos aí, na página 51, conversando, duas perguntinhas, para vocês pesquisarem e sem numeração. Comente com seus colegas sobre um poema que você já tenha lido e do qual tenha gostado muito. Bom, essa resposta é pessoal. Segunda, o poema que você vai ler a seguir chama-se Vento Perdido. Com base no título e na ilustração no desenho que acompanha, sobre o que você imagina que ele irá tratar? A gente imagina o quê? Pelo título Vento Perdido e fora a imagem que representa um vento voando, a gente pensa que é o quê? A respeito de um vento, A respeito dele. Mas depois a gente vê que não é. Por quê? Porque o vento perdido são as transformações das coisas, as mudanças ocorridas na vida do autor, que ele passa pra gente, entendeu? Então vamos lá. Esse poema é dividido em estrofes e versos, ok? Pode reparar, cada estrofe separada por um espaço. Então vamos ver. Vem que vem o vento, vem que sopra no momento. Vou montado num jumento, cavalgar o arco-íris. Vem que vem cantar, vem que vem sobrar, vem que vai voltar. Vem que vai trazer tudo aquilo que eu tive e que o vento carregou. O vento, no caso, é o tempo, Quando eu estava distraído a olhar para o meu umbigo e o momento já passou. Então ele se abre, ele fala sobre seus sentimentos, Vem que o vento volta, devolvendo o meu sonho. Quer dizer, como já passou, ele diz que o vento poderia trazer o tempo de volta, Devolvendo o meu sonho, que é o pesadelo medonho que eu não quero nem lembrar. Vem que vai ventar, vem que vai voltar, vento vai ventar, apagando no momento todo o arrependimento de um vento tão ventado, de um momento tão demais, de um vento tão perdido que não vai ventar jamais. Agora, compreendendo, página 57. 57 não, 52. Número 1. Ao final da leitura, suas hipóteses sobre o tema do poema se confirmaram ou não? Bom, no começo a gente acha que é relacionado ao vento mesmo, Mas no final a gente chega à conclusão que esse vento é o tempo que passou, certo? Então é um comentário pessoal de vocês. É uma resposta pessoal. Número 2. Que sensações ou sentimentos esse poema despertou em você? Bom, um momento de reflexão, voltado para dentro de si, relembrando coisas passadas, que no caso do autor aí o tempo levou, são sentimentos interiores do autor. Então é uma resposta também pessoal. Certo? Número 3. Onde esse poema foi publicado? No livro, No entanto, nós estamos lendo. Em que outros veículos podemos encontrar poemas? Em jornais, em revistas, em sites, em blogs, ok? Então, foi publicado em um livro, esse poema. Podemos encontrar poemas em revistas, em jornais, em sites da internet e blogs literários, ok? Continuando. Número 4. Leia o verbete. Verbete é a palavra em questão, que é procurada no dicionário, com o seu significado. Aí, no caso do vento, existem 4 tipos de significados, Então, o primeiro é o movimento natural do ar atmosférico.
é uma agitação do ar provocado artificialmente, é o ar atmosférico e ventosidade, flatulência, ou seja, o ar, né? Então, relacionado à letra A, do número 4. Quantos significados foram atribuídos à palavra vento? Foram atribuídos 4 significados. Como é que você identificou isso? Por números que ordenam cada um deles, pelos números que aparecem, né? Mostrando que cada um tem um significado diferente para a palavra. Então, foram atribuídos 4 significados, identificados por números que ordenam cada um deles, ok? Continuando na letra B. No poema, a palavra vento adquire um sentido que não está contemplado nesse verbete, ou seja, não aparece nesse verbete o significado dele. Por quê? Porque o autor, o escritor, o poeta, ele criou, né, para o vento o quê? Relacionado como tempo, tá? Então, o vento representa no poema o tempo, que é o responsável por transformar as coisas. Então, o vento representa, no entanto, o tempo, ou seja, é o vento, o tempo, o responsável por transformar as coisas. Letra C. Que efeito de sentido a palavra vento confere ao poema? Não usual. Não é acostumado, a gente não está acostumado a se referir ao vento como tempo, não é? Mas o poeta pode fazer isso, criar, né, uma metáfora, ou seja, uma palavra figurada para que você interprete, para que o leitor interprete o que ele está querendo dizer através desses sentimentos, né? Então, ao empregar a palavra vento em um sentido não usual, cria-se um efeito poético do texto. Explorando o poema. Número 1. A voz que fala no poema é chamada de eu lírico ou eu poético. Lá numa prosa, onde é um texto feito em parágrafos, é o narrador quem fala, né? E ele pode ser personagem ou pode ser observador. Mas no poema, o nome dele é eu lírico ou eu poético. Então, na letra A, o eu lírico do poema é masculino ou feminino? Se vocês forem olhar aí embaixo do poema, sempre vem o nome do escritor, né? Que no caso aqui foi Pedro Bandeira, quem fez esse poema. Então, se é Pedro Bandeira, ele é um homem e é o quê? Masculino. Então, a resposta é masculino, certo? Letra B. Cite alguns trechos que comprovem essa resposta. Quando ele diz, vou montado num jumento, quando eu estava distraído. Quem? Ele, né? Então, é masculino. Ou seja, as respostas comprovam que está no masculino porque vou montado, né? Então, se fosse uma mulher, ia ser, ela estava montada, ele está montado. E enquanto estava distraído, tá? Essas palavras indicam o gênero masculino. Página 53, número 2. Um poema pode ser produzido com diferentes objetivos. Veja algumas possibilidades. O poema pode descrever uma viagem ou uma grande aventura vivida, pode expor sentimentos, como o nosso autor aí, o poeta fez, né? Ele expôs os seus sentimentos, contar uma história ou recontar uma já existente, tentar capturar em palavras um momento particular, versar, fazer versos, né? Sobre uma pessoa, sobre um animal ou sobre o clima. O poeta ele pode escrever sobre o que ele quiser, basta que haja criatividade, certo? Então, com qual objetivo o poema Vento Perdido foi escrito? Para expressar os seus sentimentos, certo? Então, a resposta foi produzido para expressar sentimentos. No caso, o sentimento do eu lírico diante da efemeridade dos acontecimentos, em virtude do efeito do tempo, né? Número 3.
O poema Vento Perdido é composto por estrofes. Estrofes é uma reunião de versos, certo? Então, na letra A, quantas estrofes há nesse poema? 4 estrofes, certo? Então, resposta, 4 estrofes. Letra B, como você identificou isso? Porque entre as estrofes há um espaçamento. Então, o poeta faz assim, coloca os seus versos em grupo, formando a estrofe. E de uma estrofe para outra, vai tendo espaço para vocês poderem, para o leitor poder identificar quantas estrofes há. Então, a resposta. Após cada bloco do texto, há um espaço indicando sua finalização para, em seguida, iniciar outro bloco. Outro bloco é o quê? As estrofes. Letra C. Quantos versos formam a primeira estrofe? Na primeira estrofe, possui o quê? 4 versos, ok? Então, 4 versos formam a primeira estrofe. Letra D. Todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Preste atenção, o poeta, ele não precisa seguir uma arrisca alguma coisa não. Ele pode colocar quantas estrofes ele quiser, com quantos versos ele quiser. Aí, no caso, ele fez o seguinte, na primeira estrofe ele colocou 4 versos e na terceira estrofe também. Na segunda e na quarta, ele colocou 9 versos, ou seja, uma quadra e uma nona, né? Quadra de 4 versos e nona de 9 versos. Então, perguntando novamente, todas essas estrofes têm o mesmo número de versos? Não. Então, vou explicar. Na primeira e na terceira, houve 4 versos. E na segunda e na quarta, 9 versos. Então, a resposta é não. A primeira e terceira estrofe apresentam 4 versos cada, né? Ele seguiu aí direitinho uma risca que ele criou. Ele quis colocar na primeira e terceira 4 versos. Já na segunda e quarta estrofe apresentam 9 versos cada. Letra E. Diante da resposta anterior, foi possível estabelecer um padrão na composição das estrofes do poema? O poema não apresenta um único tipo de estrofe. No entanto, percebe-se um padrão, né? Então, o poema não apresenta um único tipo de estrofe. No entanto, percebe-se que ele seguiu um padrão, pois os 2 tipos de estrofes utilizados foram uma quadra com 4 versos e outra com nona. Elas se repetem. Na primeira e terceira, 4 versos, que é uma quadra, e na segunda e última, que é a quarta, uma nona, que são 9 versos, ok? Página 54. Número 4 aí, vocês é que vão criar. É uma resposta pessoal, tanto no poema 1 e poema 2. É para criar um poema? Não. Vocês vão procurar um poema e dentro desse poema vocês vão ver quantas estrofes tem, separadas pelos espaços, e anotar, tem tantas estrofes. E ao lado dizer quantos versos são reunidos dentro dessa estrofe. Assim no poema 1 como no poema 2. Então, no poema 1 também é resposta pessoal e poema 2, resposta pessoal. Número 5. Alguns poemas podem apresentar rimas. O que é rimar? É combinar, é combinação de pares de palavras. Geralmente são no final de cada verso ou no meio dos versos, tá? Vem que vem o vento, vem que sopra um momento, vou montando num jumento cavalgar o arco-íris. Letra A. Entre quais versos ocorrem as rimas na primeira estrofe do poema Vento Perdido? Aparece nas 3 primeiras, no finalzinho, tá? As rimas ocorrem entre o final do primeiro, do segundo e terceiro verso, tá? As rimas ocorrem
entre o final do primeiro, do segundo e terceiro verso, que são vento combinando com momento e combinando com jumento. Letra B. Agora observe as palavras a seguir e localize na estrofe indicada entre parênteses quais palavras rimam com elas. Cantar na segunda estrofe combina com sobrar e voltar, certo? Carregou na segunda estrofe combina com passou. Sonho na terceira estrofe combina com medonho, certo? Ventar na quarta estrofe combina com voltar e ventar. E na última, momento da quarta estrofe, combina com arrependimento. Observe que os pares combinam, né? Isso é chamado de rima. Número 6. Além da rima, outro recurso importante no poema lido é o ritmo. O ritmo cria musicalidade, tem que existir, né? Tanto as rimas como o ritmo para criar musicalidade. Letra A. Que letra se destaca no poema? A letra V. Por que a letra V? Porque a letra V lembra vento. E o vento, né, repetindo palavras com letra V, mostra o quê? Como é que se fala? O movimento do que o vento está fazendo, tá? Então, a resposta é a letra V. Letra B do número 6. O que a repetição dessa letra sugere? O som produzido pelo vento. Então, essa repetição sugere o som produzido pelo vento. Página 55, letra C. Além da repetição de uma letra no poema, há a repetição da expressão vem que. Vem que. Explique qual efeito ela causa no poema. Ela é utilizada para chamar atenção, para enfatizar a passagem do tempo, representado pelo vento. Então, esse recurso é utilizado para chamar atenção, para mostrar, né, a passagem do tempo representado pelo vento. Número 7. No poema lido, qual é o efeito criado pelo emprego da rima e do ritmo? Contribui para os efeitos de sentido do texto, né? Que o vento representa a passagem do tempo. Então, esses recursos contribuem para os efeitos de sentido do texto, visando mostrar aos leitores que o vento representa a passagem do vento. Número 8. Leia o poema a seguir. Observe que o segundo e o quarto verso da primeira estrofe rimam entre si. Então, vamos lá. É para completar com as expressões que estão aí embaixo em verde. Então, vamos lá completar. Os sonhos do Saci. Saci pererê saracoteia na mata. Saci pererê só assusta, não mata. Saci sirigaita, solitário e sabichão. Saci agarra a gaita, sonha que dá dó, né? Vamos ver agora. Saci lá no sítio apronta um sururu. Saci em seu sonho e toca uma canção. Saci em seu sonho é mais serelepe. Saci em seu sonho é bem mais risonho. É bem mais moleque. Saci lá na selva salta e samba só. Saci lá na relva dança o cururu. Com quem sonha o Saci? Saci com quem será? Eu sonho com duas pernas, saltando de lá para cá. Então, as respostas ficaram. Primeira, sonha que dá dó, letra D. E toca uma canção, para a letra A. É bem mais risonho, letra C. Dança o cururu, letra B. Saltando de lá para cá, letra E. Página 56. Vocês vão observar que as páginas 56 e 57, elas têm o mesmo conteúdo.
fala-se sobre a história de José de Alencar, que é chamado Iracema. Iracema é uma indígena, e Martim, um português. E eles conversam entre si. Só que no primeiro texto está mostrando aí o quê? Que o texto é uma prosa. O que é uma prosa? Prosa é um texto dividido em parágrafos, certo? E na página seguinte, no texto B, o mesmo assunto deles é apresentado em versos e estrofes, é um poema. Então, na letra A, 9A, página 57, letra A. A temática desses dois textos se aproxima ou se diferencia? Não são diferentes, eles são iguais, eles se aproximam, tá? Pois trata do mesmo episódio, tanto numa história como na outra, é a mesma coisa, o mesmo assunto. Então, resposta: os textos se aproximam, pois tratam do mesmo episódio, mesmo assunto, o encontro entre a personagem indígena Iracema e o português Martim. Letra B. Em relação à disposição do texto na página, qual é a diferença entre eles? O texto A é uma prosa, porque é dividido em parágrafos. E o texto B é um poema, dividido em versos e estrofes. Então, no trecho A, o texto ocupa todo o espaço da página, sendo preenchido até o final da linha. Já no texto B, isso não ocorre, pois o texto é organizado em versos, ocupando o espaço menor da linha, ok? Ou seja, um é prosa por estar em parágrafos e outro poema por estar dividido em versos e estrofes. Letra C. O texto A é um texto em prosa. Aliás, o texto A é um exemplo de texto em prosa e o texto B é um poema. Com base nos textos, marque PR para as características do texto em prosa e PO para as características do poema. Vamos lá. É escrito em versos e organizado em estrofes. Molezinha, né? É o PO, o poema. É composto de parágrafos, blocos de ideias de um texto. Então, vai ser a prosa, tá? É composto de parágrafos, como eu falei. Apresenta recursos sonoros, como rima e ritmo, né? Produz sons, musicalidade. Lógico, poema, PO. Apresenta liberdade em relação à pontuação, o poema. E o último, acerta o rigor em relação à pontuação, é a prosa, certo? Requer o quê? Pontuação e pontuações, né? Então, aqui nós chegamos ao final da correção. Espero que todos tenham entendido direitinho, respondido com atenção. E fica aqui um beijo para vocês. Tchau!